Bom, olá pessoal. Bom, primeiramente, em nome da UI, gostaria de agradecer aqui a oportunidade da participação desse evento, né, e falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é o tema de inovação. Eu sou o Rodrigo Bisler, eu sou diretor executivo da UI e responsável por desenvolver uma prática dentro da UI chamada transformação comercial, né? E quando me trouxeram esse desafio aqui para falar de inovação nesse evento, né, e obviamente o tema de inovação ele é bastante amplo, e o desafio está justamente em 15 minutos conseguir trazer alguma coisa relevante para esse evento, né? E foi justamente aí que eu pensei em instanciar esse bate-papo nosso aqui num tema de inovação focado para cliente, ou seja, né, um tema que é relevante para qualquer empresa e para vocês todos que participam do evento aqui, com certeza também tem essa questão como super relevante, né? E essa questão da inovação para cliente, justamente ela traz uma reflexão para essa apresentação que eu vou fazer agora nos próximos minutos, né? E a pergunta que nos leva para esse lugar de reflexão é justamente como que a gente pensa um conceito do que a maioria das empresas líderes globais estão tratando hoje em dia, que é o conceito de Customer Centricity, né? Que hoje está sendo utilizado para alavancar resultado sustentável de longo prazo, né? Então, é justamente com essa pergunta como pano de fundo que a minha ideia é desenvolver esse racional sobre o tema que eu estou trazendo, que trata-se de inovação comercial, né? Quando a gente fala de clientes no centro dessa discussão toda, tá ok? Bom, e aí o nosso bate-papo eu já quero começar aqui com uma reflexão muito importante, né? Hoje, quando a gente olha para as empresas globais e as empresas líderes de mercado, né? Globalmente falando, né? Elas trazem aqui como um ponto de partida, como um dos pilares de crescimento, justamente essa questão do crescimento ser atendido de maneira sustentável, né? Com foco no cliente, né? Mas a pergunta que sempre fica para a gente, a nossa dúvida sempre foi, mas será que de fato eles estão conseguindo, né? Será que de fato o cliente tem percebido o valor proposto por essa estratégia de Customer Centricity no centro das decisões em todo o relacionamento comercial, né? Essa é uma pergunta que nos leva a uma checagem super importante que a gente tem feito e que, obviamente, com base em pesquisas globais, tem trazido um resultado super interessante para a gente, né? Imaginem que, pela resposta dos próprios consumidores, dos próprios clientes, né, somente 8% dos clientes, né, recebem ou se consideram ter recebido uma experiência dentro da expectativa que eles esperavam, né? Então, vejamos, se globalmente a gente tem esse novo mindset de Customer Centricity, como é que eu posso ter apenas um em cada 10 clientes percebendo aquilo que se esperava, né, do ponto de vista de como as empresas estão tratando esse relacionamento com eles, né? Então, o nosso entendimento aqui é que existe um gap, né, dessa relação entre o que a empresa quer e o que o cliente percebe, né, que principalmente está na dificuldade das empresas de transformar justamente seus interesses estratégicos em capabilities que de fato viabilizem essa experiência tão esperada pelos seus clientes, né? E é justamente nesse ponto que trazemos uma visão de inovação baseada justamente no desenvolvimento de capacidades, né, que está na agenda de boa parte das empresas que hoje são empresas líderes de mercado, né? Mas antes da gente entrar e falar um pouquinho, então, sobre a inovação e quais são essas capabilities, essas capacidades de inovadoras que levam a gente a esse customer centricity e obter esse resultado de longo prazo, né, que as empresas buscam, né? Eu acho que aqui o ponto é a gente entender primeiro quais são esses desafios, né? Eu listo aqui, basicamente, os 10 grandes pontos de desafios ou de oportunidades, né, que trazem essa discussão à tona, mas eu quero destacar alguns aqui que eu acho que talvez sejam os mais relevantes, né? E tudo começa pelo aumento exponencial dessas expectativas dos clientes, né? Ou seja, todos nós como consumidores e todos os clientes, eles são bombardeados por ofertas cada vez mais assertivas ou customizadas, né? Basta você entrar hoje num site ou num supermercado e tem aplicativos e tem coisas que são muito customizadas que fazem ofertas específicas para a gente, né? E isso no mundo onde o consumidor está cada vez mais conectado, né?
né? E isso nos remete a um segundo ponto, que é o quê? A necessidade do uso massivo de dados, porque cada vez mais esses dados estão disponíveis, né? E quanto mais esses dados estão disponíveis, a tecnologia está disponível, é muito fácil que os nossos concorrentes tenham a capacidade de rapidamente pegar esses dados e entender e trazer para a visão do cliente, entender o que realmente os clientes querem. E, no limite, entender o que cada cliente individualmente quer, né? E isso, num ambiente cada vez mais competitivo, vocês podem imaginar, né, traz a necessidade de desenvolver relações comerciais cada vez mais assertivas, né? Ou seja, sempre buscar entregar mais para os nossos clientes, investindo menos, né? Eu acho que isso é uma premissa super importante, né? E o que é demanda? E o que essa demanda, por sua vez, né, da necessidade de entender o cliente, traz sobre a capacidade da empresa de se reinventar? Como inovar? Né? Mas inovar para cliente, pensando no cliente, é o quê? É como que eu faço o balanceamento de velhas práticas ou práticas atuais de novas práticas, como que eu inovo sem ter uma disrupção muito grande daquilo que eu já venho fazendo e daquela receita que já vem dando certo também, né? Então, talvez o ponto que a gente traz aqui, né, nesse cenário, é uma reflexão sobre qual seria essa capability chave que as empresas ambicionam, que as empresas entendem e desejam para trazer essa questão da visão do cliente, né, onde a força de vendas é transformada para focar nas suas atenções no negócio de cliente, né, gerando oportunidade, criando valor para o cliente, num cenário que a inovação está aí, direcionando, por exemplo, a adoção de tecnologia que substitui, por exemplo, tarefas operacionais, né? Se a gente puder parar para pensar, uma simples atividade hoje que uma força comercial tradicional, física tradicional, faz, que é, por exemplo, tirar um pedido, né? Hoje isso facilmente pela tecnologia é substituído, por exemplo, por canais digitais ou por tecnologias, robôs e automação que substituem o ato do vendedor ou da força comercial fazer essa transação comercial, né? Então, isso está muito claro quando a gente começa a olhar nesses desafios, que a gente chama aqui de um gráfico bacana que eu trouxe aqui, a gente chama de empathy gap, né? Esse empathy gap, ele traz uma visão e mostra onde que as empresas líderes, né, hoje conseguem entender quais são as expectativas dos clientes, né? E ter esse conhecimento profundo sobre as expectativas desses clientes versus as empresas que não conhecem seus clientes, né? Então, o grande tema da inovação aqui é como que eu consigo fechar essa curva de gap de empatia com os meus clientes, né? Esse eu acho que é um ponto super relevante, né? Agora, voltando para a nossa discussão sobre como que a gente repensa esse conceito de customer centricity para alcançar esses resultados sustentáveis, né? A gente aborda justamente a dificuldade das empresas em como transformar esses interesses estratégicos em ações práticas, né? Ou seja, como que eu trago nesse cenário de mercado competitivo ações, tecnologias e funções que de fato consigam traduzir para o meu cliente na prática essa percepção de valor dentro dessa jornada, né? Ou seja, quanto maior é o caráter estratégico no meu relacionamento com ele, maior, muito provavelmente, vai ser a percepção de valor que ele tem sobre o meu relacionamento com ele, né? E aí, conforme eu mostrei naquele gráfico do empathy gap ali, né? Ou seja, existem distrações que ocorrem no meio desse relacionamento, né? Às vezes, muitas vezes, a própria atividade comercial, né, distraída por qual meta eu tenho que bater, né? Que produto eu tenho que colocar no meu pedido, quais são os processos comerciais que eu preciso seguir. Então, tudo isso cria um ambiente de distração que dificulta realmente fazer com que a minha área comercial, a minha força comercial possa focar realmente no que gera valor para o meu cliente, né? E sabendo que essa ambição, ela não basta ter uma atividade isolada apenas de digitalização, por exemplo, mas sim olhar isso numa perspectiva de jornada de transformação comercial, né, para conduzir justamente 5 passos que a gente entende, aqui é obviamente a nossa visão da UI, sobre como que a gente conecta toda essa jornada num movimento mais estruturado, né? O primeiro dele, basicamente, tem a ver com a questão de conectar toda essa jornada do cliente
para que essa jornada do cliente seja relevante, né? Tem a ver com como eu antecipo a demanda e reduzo fricção nessa jornada, né? Como que eu utilizo de tecnologias para que essa jornada com esse meu cliente seja realmente fricção reduzida, mas que realmente leve para ele essa percepção de valor, né? Mas principalmente, talvez, de todos esses pontos que eu estou comentando, eu vou já em seguida comentar a respeito dele, eu vou entrar em cada um desses pontos, mas é como que eu substituo esse mindset, mudo o mindset da minha força comercial, da minha área que se envolve com atendimento a cliente, para sair de uma visão de fazer campanha comercial para uma visão muito mais de gestão do relacionamento, né? E só é possível fazer gestão do relacionamento quando eu, de fato, consigo me concentrar nessa questão de como eu gero valor para o meu cliente. Aí que entra tecnologia para tirar das pessoas que têm esse contato com a área comercial atividades totalmente operacionais, como, por exemplo, colocação de pedido ou qualquer coisa que a gente entenda que a tecnologia vem para ajudar nesse sentido, né? Bom, eu vou entrar aqui agora em cada um desses pontos, mas aqui é muito rápido, só para falar, então, quais são as capabilities que a gente entende em cada etapa dessa jornada, né? Então, primeiro, quando a gente fala aqui para entregar a coisa certa no momento certo, né? A gente tem que ter a capacidade de conectar todas as fontes de dados, seja ela de marketing, de vendas, dados internos, dados externos, né? Para criar o quê? Para criar uma base de dados estruturada e inteligente que possa orientar a tomada de decisão da minha área comercial, da minha estratégia comercial, cada vez mais baseada em dados, ou seja, uma inteligência que me permita entender de maneira muito rápida o que o meu cliente quer, qual é o comportamento de determinado segmento de clientes. Então, essa primeira etapa tem a ver com desenvolver uma capability de integração, de um analytics de integração comercial poderoso, né? E como que eu consigo trazer essa questão do digital consumer behavior, que é saber como que ele se comporta, principalmente quando eu utilizo o canal digital, né? Esse é um ponto super relevante. Depois, o segundo ponto tem a ver como eu conecto essa jornada e torno essa jornada relevante, tanto para ele quanto para mim, e ofereço interações para esses clientes, né? De maneira que hoje, quando a gente começa a falar sobre omnichannel, utilização de canal digital e tudo mais, é justamente aqui que a gente começa a ativar novas tecnologias e a necessidade da experiência desse cliente, aproveitando todas as plataformas digitais disponíveis e a oportunidade de a gente poder oferecer para ele uma venda em qualquer lugar e a qualquer momento, né? Depois, o próximo item tem a ver como eu antecipo as demandas e reduzo as fricções dessa jornada, como eu falei, né? Eu acho que aqui é como que a empresa desenvolve a competência de oferecer essa jornada mais fluida, né? Mas, principalmente, aproveitar esses dados que eu comentei para poder antecipar a essas tendências de comportamento, ou seja, como que eu ofereço para os meus clientes produtos e serviços de acordo com uma nova tendência, de acordo com aquilo que ele espera. Então, quando a gente traz aqui, a gente fala muito do que é o Availability and Transparency and Power Personalization. Por quê? Porque cada vez mais com a tecnologia disponível e o domínio dos dados, cada vez mais eu consigo oferecer soluções e serviços personalizados para os meus clientes. E é isso, de fato, que começa a trazer a gente para um patamar de customer centricity realmente efetivo dentro da organização, né? E o tema que eu comentei, que para mim, pessoalmente, a minha opinião é que esse talvez seja um dos principais desafios, que é justamente fazer esse shift do mindset, dessa mentalidade sobre parar de pensar em campanha comercial e começar a pensar em gestão de relacionamento, né? No fundo, quando eu falo de construir programas de gestão de relacionamento e de loyalty, tem a ver com mudança de mindset da minha força comercial, né? Ou seja, quando eu compreendo o comportamento do meu cliente, quando eu substituo esse mindset de pensar o cliente de uma maneira mais de gerir o relacionamento, aí que começa a entrar cada vez mais as questões tecnológicas que permitem tirar da equipe comercial ou da área comercial atividades que não agregam valor e passo a garantir que aquele agente comercial consiga pensar de fato sobre um olhar muito mais de relacionamento duradouro de longo prazo, né?
E, por último, e aí aqui, já para ir finalizando dentro do tempo que a gente tem, é aonde a gente chega, talvez, aqui no suprassumo de toda essa inovação, que é trazer para a empresa um modelo de data-driven, customer-centric, e criar um relacionamento de parceria e sociedade com os nossos clientes, né? Aqui, desde o início, as empresas líderes fazem dos seus clientes um ponto realmente focal. Elas entendem que colocar o cliente no centro, entender a necessidade e os desejos deles, realmente pode trazer uma vantagem competitiva significativa, né? Eles sabem tudo o que acontece com os clientes, quem eles são, o que eles querem, quando eles querem, e tudo isso gera um ambiente favorável para gerar esse relacionamento de longo prazo. E com isso em mente, eu acho que a partir disso, as tecnologias disponíveis para cada etapa dessa jornada que eu comentei, elas estão aí todas disponíveis, hoje muito mais acessíveis do que estavam alguns anos atrás, e basta a empresa realmente atuar no sentido de realmente pensar o cliente, colocar ele no centro dessa jornada. E eu espero que nesses 15 minutos, essa reflexão e essa provocação possa ter ajudado vocês a refletir dentro desse evento. E, mais uma vez, quero agradecer aqui a participação e fico à disposição posteriormente aí para atender qualquer necessidade de esclarecimento ou evoluir o tema. Então, muito obrigado em nome da UI e até uma próxima.